Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você hoje um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar do DITR 2023 que já começou. Você vai acompanhar o mercado do trigo que tem uma influência enorme sobre o pão nosso de cada dia. Vamos falar do concurso público que o Ministério da Agricultura vai lançar em breve. Você vai acompanhar o mercado do óleo de soja, que está com bons movimentos de preços. Vamos falar do uso de antimicrobianos em animais de criação, que tem ultrapassado o consumo na medicina humana. E eu vou conversar com o analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar sobre o mercado da carne bovina. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o DITR 2023. Começou no último dia 14 de agosto o prazo para envio da declaração do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, DITR, de 2023. O tributo deve ser pago por pessoas físicas ou jurídicas que possuam a qualquer título de imóvel rural. A declaração deve ser entregue até às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia 29 de setembro. A DITR ela deve ser enviada por meio do programa gerador da declaração do ITR, Programa ITR 2023, que é disponível no site da Receita Federal. O Ministério da Fazenda informa que o programa Receita Net, ele pode ser usado para transmissão da declaração. De acordo com a instrução normativa número 2151 da Receita Federal, está prevista a multa de R$ 50 mínimo ou 1% ao mês, calendário calculado sobre o total do imposto devido em caso de atraso. O valor mínimo do imposto é de R$ 10. Valores inferiores a R$ 100 devem ser pagos em cota única até o dia 29 de setembro deste ano. Valor superior a R$ 100 pode ser pago em até 4 cotas, mas cada cota deve ter valor igual ou superior a R$ 50, pelo menos é o que informa a Receita. A primeira parcela deverá ser paga até dia 29 de setembro. E agora você vai acompanhar o mercado do trigo, que tem uma influência enorme sobre o pão nosso de todo dia. As recentes variações do preço do trigo no mercado externo têm gerado flutuações no valor do famoso pãozinho francês, alimento insubstituível no café da manhã, principalmente da maioria dos brasileiros. De acordo com informações da Eficienza Consultoria, atualmente as cotações do grão, ou seja, do trigo, são influenciadas pelo desenrolar dos eventos no leste europeu, principalmente porque a Rússia e a Ucrânia são os maiores produtores da commodity para o mercado mundial. O histórico do preço do trigo no país tem sofrido com oscilações desde o início do conflito na Europa. No final de 2022, o Brasil registrou uma redução nos valores após um aumento significativo de mais de 30% no ano anterior. E essa elevação havia sido impulsionada pelas instabilidades nas cotações do trigo no mercado internacional, principalmente após a invasão russa na Ucrânia. A produção no Brasil está em crescimento, com uma estimativa de 10,8 milhões de toneladas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, representando um aumento de 7% em relação ao ano anterior. Porém, as oscilações nos preços do trigo, tanto em âmbito nacional quanto internacional, têm gerado assim um ambiente de cautela entre os compradores. E você vai ver agora que o mapa, que o Ministério da Agricultura vai lançar concurso público. O Ministério da Agricultura e Pecuária, ele definiu
a comissão especial que vai definir os requisitos de etapa do concurso público para novos servidores da pasta. A expectativa é que sejam abertas 520 vagas para cargos de níveis médios, técnico e superior, conforme a portaria MG número 2847 e 2761, do dia 16 de junho deste ano, que é do Ministério de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que autorizam o Ministério da Agricultura a realizar o concurso. E deverão ser ofertadas vagas para os cargos de agente de atividades agropecuárias, agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal e técnico de laboratório no nível médio e nível superior, auditor fiscal federal agropecuário, analista em ciência e tecnologia e tecnologistas, e os cargos são para atuação no Ministério da Agricultura e também no Instituto Nacional de Meteorologia, que é o INMET. A remuneração pode chegar a mais de R$22 mil para nível superior e a distribuição das vagas será feita de acordo com as necessidades do Ministério, levando em consideração as áreas de atuação e as demandas existentes. O último concurso realizado pelo Ministério da Agricultura ocorreu em 2017, onde foram ofertadas 300 vagas para auditor fiscal agropecuária, com mais de 19 mil inscritos. E você vai ver agora que o óleo de soja está com bons movimentos de preços. O mercado brasileiro de óleo de soja, ele tem sido palco de um intenso movimento de preços impulsionado por uma demanda firme que é vinda das indústrias de biodiesel. De acordo com as últimas análises do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CPEA, a busca constante por esse componente essencial na produção de biodiesel elevou significativamente os valores do óleo de soja no país ao longo da última semana. E este cenário de alta demanda não apenas vem sustentando os preços internos do óleo de soja, mas também está gerando uma competição acirrada com compradores estrangeiros. A procura global pelo óleo de soja produzido no Brasil também tem sido consideravelmente aquecida, impulsionando a concorrência entre os demandantes locais e internacionais. Os números disponibilizados pela Secretaria de Comércio Exterior, que é a SECEX, mostram um recorde expressivo de exportações de óleo de soja nos primeiros 7 meses deste ano. Uma quantia impressionante de 1,6 milhão de toneladas do produto foi embarcada nos portos brasileiros, solidificando a posição do país como um dos principais fornecedores globais desse valioso recurso. A importância do óleo de soja como consumo fundamental em várias indústrias, incluindo aí alimentos, biocombustíveis e produtos de consumo, é um dos principais fatores por trás desse aumento de demanda. A versatilidade e utilidade desse óleo vegetal tem impulsionado a procura tanto no mercado interno quanto externo. A ascensão dos preços do óleo de soja e a expansão das exportações reforçam a relevância desse setor para a economia brasileira, uma vez que o agronegócio desempenha um papel crucial no Brasil. Os produtores, processadores e demais atores da cadeia produtiva estão atentos a essa dinâmica em evolução, buscando adaptar-se de maneira eficaz às oscilações do mercado global e às oportunidades crescentes que se apresentam. E você vai ver agora que o uso de antimicrobianos em animais de criação tem ultrapassado o consumo na medicina humana, de acordo com uma pesquisa realizada no leste asiático e pacífico, Europa e Ásia Central, América Latina e Caribe, Oriente Médio e o norte da África, América do Norte, Sul Asiático e a África subsaariana.
o uso de antimicrobianos em animais de criação tem ultrapassado o consumo na medicina humana, representando entre 60% e cerca de 75% do uso mundial de antibióticos. E no seminário Enfrentando a Resistência Antimicrobiana, Evidências para Avançar em uma Saúde Única, a Proteção Animal Mundial discutiu desafios relacionados à RAM. RAM é resistência antimicrobiana, com especialistas e profissionais de saúde. O evento contou com o lançamento do estudo desenvolvido em parceria com a Universidade de Bolonha sobre o uso de antibióticos na pecuária industrial intensiva e os efeitos da RAM, que é resistência antimicrobiana, na saúde humana, meio ambiente e também na sociedade. E conforme a entidade, isso é motivo de preocupação para a saúde pública, uma vez que a RAM torna-se cada vez mais difícil de tratar, causando um aumento significativo do custo global de saúde e, em muitos casos, em fatalidades evitáveis. O levantamento se concentrou nas 3 principais espécies terrestres, bovinos, suínos e aves, e nas 6 principais espécies aquáticas, a carpa, o bagre, salmão, camarão, tilápia e truta, criadas em fazendas industriais com base nas estatísticas da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que é a FAO. O material aponta que 80% dos antibióticos utilizados em animais de criação é administrado em concentrações não terapêuticas. A disseminação da RAM pode ser diretamente atribuída ao uso não terapêutico de antibióticos em animais como promotores de crescimento e de forma preventiva. E isso coloca em risco não apenas a saúde humana, mas também o bem-estar animal e o meio ambiente. Pelo menos é o que reforça a executiva da FAO, que é a Karina Ishida, coordenadora de campanhas de sistemas alimentares da proteção mundial. É essencial que o governo, a indústria e a sociedade como um todo trabalhem juntos para adotar práticas sustentáveis responsáveis na produção animal, a fim de garantir a preservação da eficácia dos antibióticos e proteger a saúde de todos. O levantamento revelou ainda que, entre 2018 e 2020, as fazendas industriais foram responsáveis pela produção mundial de aves, 74%, de suínos, quase 67%, e de bovinos, 41,9%, e um consumo anual de 80.541 toneladas de antibiótico, sendo que 58%, ou 47 mil toneladas, foram utilizadas nessas fazendas. E depois do intervalo, nós vamos falar do plantio da próxima safra de soja e eu vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e vamos falar sobre a produção de carne bovina. Nós voltamos já, é um minutinho só. O Jornal do Meio-Dia faz a diferença na sua vida, porque escuta a voz do povo, cobra soluções e resolve o seu problema. Jornalismo ágil e responsável para trazer as notícias em que você pode confiar. Jornal do Meio-Dia, com Luciana Finhold e Lucílio Macedo. De segunda a sexta, 11h45 da manhã e aos sábados, 12h30. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas, Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia, a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste, nutrição animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, pastagens com raízes profundas.
canal TV Agro, o canal do agronegócio. Ainda vão falar foi sorte. Hugo Henrique. A gente combina tanto, mas ninguém viu a beleza. O artista sertanejo de destaque no último ano lança a música inédita Vão Falar Que Foi Sorte, com Gustavo Mioto. Perfeito, mas ninguém viu a gente se ajeitando até ficando. Hugo Henrique, Vão Falar Que Foi Sorte. Confira já apontando a câmera do seu smartphone para o código. Já disponível em todas as plataformas de música. Força, coragem, diversão, atitude. Mahada Energy Drink. O seu momento uau! Já à venda. Mahada Energy Drink. Um produto Grupo Nativa. Acesse nossas redes sociais e site www.mahadaenergydrink.com.br. No capítulo anterior, Senhor, acabam de mandar isso do escritório da senhorita Clara. todas as apostas para impedir o casamento estão na mesa. Você é uma peça-chave. Eu achei muito estranho que você estivesse dando um cheque pra Brígida. Só te peço para ter certeza absoluta que o Maximino é o pai da Luciana. Hoje, 6:30 da tarde, A filha da Aurora não é nenhuma fantasia, Maximino. Essa menina é a Luciana. um refúgio para o amor. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Seu New Holland precisa de uma peça? Clica na Carpal que chega. carpaltratores.com.br. Nós estamos de volta e agora vamos falar do plantio da próxima safra de soja. O processo do plantio da soja, previsto para ter início em setembro, em grande parte dos estados produtores, está, vamos dizer assim, sob o olhar atento das mudanças climáticas, particularmente a presença do fenômeno El Niño, que começa a definir o padrão de chuvas nas regiões. A região sul, por exemplo, em uma nova frente fria, está se aproximando da região sul do Brasil, trazendo consigo instabilidades e também expectativa de chuvas entre 40 e 60 milímetros nos próximos dias. Essas precipitações contribuirão para manter a umidade do solo em níveis adequados. Já na região sudeste, as previsões de chuvas, elas concentram-se principalmente na faixa leste do sudeste. No entanto, a parte sul de Minas Gerais também receberá precipitações, embora em volumes menores, não ultrapassando 30 milímetros. Já na região centro-oeste, as condições climáticas estáveis devem predominar nessa região, com previsões de sol e muito calor nos próximos dias. No entanto, a atenção se volta para a baixa umidade relativa do ar, principalmente no centro-norte da região. As temperaturas elevadas, que podem alcançar 40 graus centígrados em Mato Grosso, aumentam o risco de incêndios. Algumas áreas no oeste do Mato Grosso e extremo sul do Mato Grosso do Sul podem receber chuvas, embora volumes de 10 a 15 milímetros. Já na região nordeste, a escassez de chuvas ela persiste nas áreas interiores do Nordeste, com as precipitações limitadas à faixa litorânea, variando entre 15 e 50 milímetros. É necessário estar alerta para os riscos de incêndios nas regiões internas do Nordeste, já que as temperaturas máximas podem ultrapassar os 35 graus e a umidade relativa do ar abaixo de 30%. E na região norte, predomina o clima estável na maior parte da região norte do país, embora chuvas rápidas e com volumes reduzidos ainda possam ocorrer na faixa oeste do Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia. Devido à combinação de calor e umidade nessas localidades, a restrição hídrica, combinada com umidade relativa do ar baixa e temperaturas que podem chegar a 34 graus, aumentando os riscos de
incêndio. E agora eu vou conversar com Ronat Macuco. O Ronat é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar sobre a produção de carne bovina. Ronat, bom dia, muito obrigado mais uma vez aí pela sua presença para falar de um tema que a gente já vem batendo nessa tecla aí e parece que esse poço não tem fundo. A cada dia que passa, a pecuária, a produção de carne bovina afunda mais e o pior de tudo é que o preço para o consumidor não está caindo não, viu? Boa. Bom dia, né, Antônio? E bom momento, eu digo assim, e bom momento para a gente falar da pecuária. Porque quando está na alta, muitas vezes ninguém quer nos ouvir, né, Antônio? Que é momento de descartar plantel, andar um pouco menos alavancado. Infelizmente, você que é pecuarista, que está nos ouvindo, está com realidade muito difícil dentro do pasto, muito difícil dentro do confinamento, e a perspectiva no curto prazo não é de melhora. E eu sei que vocês muitas vezes não gostam de ouvir a gente falar, mas os preços estão caindo semana após semana. Só para ter uma comparação de dados, Antônio, na última semana, nos últimos 6, 7 dias da semana, o boi caiu mais de R$20 em praças paulistas, olhando para a tela da B3. Era um boi que estava nos R$235, R$236, um boi abaixo de R$215. Quando se olha para um Goiás, a gente já projeta um boi na casa dos R$190, R$185 nos próximos dias. O que é que está ocasionando isso, Antônio? Isso tem um movimento, né, Antônio? Por exemplo, falei com um dono de frigorífico do Tocantins e ele falou, meu frigorífico só atende mercado doméstico e as margens estão muito ruins para o frigorífico que atende o mercado doméstico. Por quê? O consumidor final não está conseguindo pagar internamente, né, Antônio? Você já falou isso aqui recentemente, né, Antônio? Eu venho falando isso e ó, eu vou falar um negócio aqui que eu não devia não, mas eu vou falar. Por que que eu vou falar? Porque está tendo uma mentiraiada tão grande de que o preço da carne está caindo, aquilo ali está caindo, aquilo... Está caindo nada. O que está acontecendo é que a maioria da população não tem dinheiro, não tem poder aquisitivo para fazer a roda girar. Ou seja, a turma não está dando conta de empurrar esse caminhão chamado economia brasileira. Essa é a realidade. Eu converso com muita gente, eu converso com produtor, empresário, isso é todo santo dia. E a conversa é uma só. Quem tem dinheiro está segurando e a maioria não tem, não está gastando tanto que deveria gastar. Quem é que não quer comer uma carne bovina? Exato, Antônio. E ele trouxe um dado interessante, Antônio. Ele falou, meu frigorífico atende mercado doméstico. No ano de 2022, eu bati em torno de 20% de fêmea dentro do meu frigorífico. Nesse mesmo momento, o frigorífico dele está na casa dos 70% dos animais abatidos no ano de 2023 são provenientes da fêmea. O que nos mostra que o pecuarista está vendo desestímulo em criar, em manter uma vaca dentro do pasto para produzir bezerro. E está colocando animal para o abate. Está preferindo vender o gado mais pesado, as vacas gordas, novilha gorda, do que manter ela para produzir bezerro, Antônio. Você me falou uma coisa e eu me lembrei. Eu tenho um conhecido também que ele é um dono de um frigorífico pequeno, trabalha com mercado varejista ali pequeno também. Ele abatia uma média de 25 animais dia. 25, para atender um restaurante, atender aqui, ali e tal. Resumindo a história, semana passada conversando com ele, falei, como é que está a situação? Ele falou, hoje eu estou abatendo uma média de 10. Precisa falar mais? Então o que é isso? É falta de dinheiro circulando. O que nós estamos vivendo é uma situação, com todo respeito, de fantasia. Estão buzinando na cabeça e a coisa não está do jeito que deveria estar. Não está andando como deveria andar. Exato, Antônio. E quando você olha, então, para o formador de preço do boi gordo, da vaca gorda, da novilha, do bezerro, como é que a gente se encontra hoje? O Brasil exporta em torno de 27%, 30% da carne produzida no Brasil. Os outros 70% é consumido no mercado doméstico. O que o Antônio falou nada mais reflete que a gente precisa de uma economia brasileira pujante para fazer com que os preços mantenham, não é nem pujante, você tenha poder de compra melhor. Mesmo o preço para o pecuarista, a arroba do boi caiu R$100 desde meados de 2021. Uma arroba aqui no Goiás era 310, 320. Hoje você compra boi abaixo de R$200. Então caiu. E bezerro? Bezerro caiu R$1.200, R$1.300. Era um bezerro negociado a R$2.800, R$2.900, alguns casos R$2.700. Hoje você compra esse mesmo bezerro por R$1.700, R$1.800. Então caiu.
Quando se olha para o formador de preço exportação está muito boa, mas não é suficiente. Não segura tudo. Não segura o preço. Tem problemas, nós pecuaristas, eu falo isso com causa própria, sou pecuarista na fazenda, temos fazenda no Pará, nós temos problema de vender boi abaixo de R$200 a arroba? Não. Se o custo de produção for um arroba de 170, 150. Não nessa. Então, olhando para hoje, a exportação está levando mais carne do que o ano de 2021 e 2022, sim, mas pagando preços menores. Então, cabe ao momento o setor olhar para o pecuarista. O pecuarista está com margens desagradáveis desde o ano de 2022, olhando para os preços. O preço do produto final que ele vende, é bezerro, é vaca gorda, é boi gordo, caiu muito. E o custo de produção não caiu. O custo da ração está caindo gradativamente. O custo do arame, o custo do herbicida. Isso aí nem se fala. Então, em resumo, há um setor desestimulado. Quando falo para você que está em revenda, você que está nas casas agropecuárias, espalhado pelo Brasil, espalhado pelo Goiás, eu digo que é momento de você conversar ainda mais com seu cliente, que é o produtor rural. Explicar para ele o momento, mostrar os números, porque o desestímulo está total. Muitas vezes até as vendas da revenda, Antônio, ela diminuiu nos últimos anos. Claro que caiu muito. E aí, você muitas vezes que está nas casas agropecuárias, está vendo a margem, está vendo, vamos dizer, a receita da empresa cair também. Então chame o produtor, mostre para ele o atual momento, mostre para ele que pensando num ciclo de cria, daqui 1 ano e meio, 2 anos, vai ter oportunidade. Nos colocamos à disposição. O Antônio informa diariamente qual é a perspectiva de mercado aqui. E nós da Pátria também orientamos e trazemos esse direcional, né, Antônio? E tem mais um detalhe. Nós estamos falando, tivemos, é óbvio, momentos muito bons, não resta dúvida, mas eu vou te dizer uma coisa, esses últimos 2 anos estão assustadores. E agora tem mais um detalhe que eu quero fazer um alerta, até abrir um parênteses, é o pessoal do leite. O leite aqui em Goiás ainda está bom, mas existe uma perspectiva de muita gente parar com a atividade. Já tem muita gente que parou, mas não é pouco não, é muita gente. Só no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem uma média de 25 a 28 mil pequenos e médios produtores que já pararam a atividade. E aqui em Goiás e outras regiões não vai ser diferente. É uma situação que está crítica, muito crítica. O governo precisa olhar, porque se o agro der uma trincada, eu vou dizer trincada, quebra o Brasil. Antônio, quando você fala do pecuarista leiteiro, aquele que tem o leite como sua principal atividade econômica, ele está saindo do setor. Aquele que tem o leite como sua segunda, sua terceira atividade econômica, ele consegue se manter. Então, assim, bastante atenção. Acho que é um setor também que está no dia a dia nos suprindo, né, Antônio? É verdade. E tem aí, muitas vezes, tem seus gargalos, né? Eu acho que é melhor, pensando no leite, ver o custo de produção caindo, que é o milho, um dos principais ingredientes, é muito interessante. Mas hoje tem que ter pasto também, né? Um bom pasto para produzir um leite mais barato, porque senão, infelizmente, o setor do leite vai sofrer nos próximos anos também. Não é nem... Isso é uma análise de médio e curto prazo, né, Antônio? Já está sofrendo, né? Exato. Ô, Ronald, mais uma vez, muito obrigado mesmo. E vamos torcer para as coisas darem uma melhorada. Eu estou torcendo para que o governo acerte. Mas caramba, tá difícil. Tá muito difícil. Obrigado, Ronald. Obrigado, Antônio, e um bom dia a todos. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Não basta chegar ao cume, ao topo. É preciso também voltar vivo. Sem conseguir descer, a missão fica pela metade. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.